Pessoal, então estamos de volta, agora com a sessão Melhores Práticas na Gestão de Leads e Oportunidades. Só relembrando então, vocês podem fazer suas perguntas na nossa comunidade de Trailblazer, utilizando o hashtag SuccessBrasil, e também nós vamos compartilhar as apresentações e demais recursos na comunidade. Então, por favor, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem redirecionar para lá que nós vamos responder aqui ou posteriormente. E também não se esqueça que ao fim desse evento, se você quiser compartilhar o aprendizado relevante, utilize a hashtag aprendizado success e nós vamos selecionar as 5 melhores respostas para enviar um presentinho. Então, agora eu passo a palavra para Daniela Galmez, que vai falar um pouco sobre melhores práticas na gestão de leads e oportunidades. Com você, Daniela. Muito obrigada, Cláudio. Vou compartilhar a minha tela. Perfeito. Acho que aí já estamos compartilhando a minha tela. Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente. Mas agora, a esta sessão, onde falaremos sobre como aprimorar a gestão dos leads e as oportunidades. Como o Cláudio já falou, eu sou Daniela, sou guia de sucesso aqui na Salesforce. Estou muito feliz por estar com vocês hoje. Então, pessoal, antes de começar com as boas práticas, as nossas declarações prospectivas, sim? Quem já compareceu a algum de nossos webinários ou as Expert Sessions já conhece, mas para quem é novinho, basicamente, o que solicitamos com este slide é que vocês tomem as suas decisões de compra baseadas somente em aquelas funcionalidades que estão presentes na nuvem na atualidade, pois isto pode estar sujeito para mudanças o tempo todo, sim? Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniela Galmez e, como provavelmente a maioria de vocês já percebeu, eu não sou brasileira, senão que sou argentina. Então, peço desculpas por adiantado se alguma palavrinha não for correta, mas realmente confio em que vocês vão compreender tudo, ou quase, pelo menos, o que eu vou falar hoje. Então, eu trabalho aqui, eu trabalho na IT desde o 2016, mas levo trabalhando na área de Customer Success mais de 6 anos. E aqui, gente, a minha intenção para a nossa sessão de hoje é que vocês saiam daqui com ideias novas e com suas cabeças cheias de perguntas sobre como continuar melhorando a sua gestão da plataforma, sim? Bem, então, acho que vocês estão vendo este slide e estão se perguntando, mas, Daniela, tudo isso vamos ver nesta sessão? Sim, pessoal, tudo isso. Temos uns 40 minutinhos cheios de muita coisa boa, na verdade. Então, antes de começar com essa cena bem cheia de coisas, quero convidar vocês na nossa comunidade de sucesso, onde vocês poderão interagir diretamente com os especialistas da Salesforce, como os nossos parceiros, conhecer casos de uso de outros clientes e acessar todos os recursos que vocês precisam para alcançar o seu sucesso. E aí, pessoal, especialmente, eu quero convidar vocês à nossa comunidade Trailblazer do Brasil, onde tem uma possibilidade de conhecer a mais de 5.000 Trailblazers, sim, 5.000, que falam português e que estão prontos para compartilhar boas práticas, ideias e tirar dúvidas com vocês. Então, pessoal, hoje vamos tentar dar resposta a algumas destas perguntas, como, por exemplo, como sei que meu ciclo de vendas é o correto? Como melhoro as minhas conversões de leads? Como posso obter mais leads ou melhores leads? O que acontece quando eu converto um lead? Como tirar parte do trabalho manual? Como os relatórios podem me ajudar? Então, muita pergunta. Vamos abordar algumas delas, sim, e ajudar vocês a entender como começar a tomar algumas decisões e ter as conversas corretas com as suas equipes, sim? Então, vamos lá. Gostaria de passar alguns minutinhos falando com vocês sobre os benefícios do gerenciamento de oportunidades e leads no Salesforce. Então, no coração, no fundo dessa gestão, realmente é um processo de vendas, bem documentado, sim, mapeado na Sales Cloud para atender às suas necessidades. Mas aí que talvez muitos de vocês estão se perguntando, e o que é um processo de vendas e que é o que ele pode fazer por vocês?
Então, um processo de vendas ajuda vocês a tomar melhores decisões e compartilhar informações na sua organização. Por quê? Porque acompanha o que está sendo feito em detalhe, sim? Porque fornece uma maneira de rastrear negócios desde o lead até a oportunidade, ou seja, desde o início até o final, o fechamento e todas as fases no meio. Sim? E o que mais? Com um processo de vendas bem documentado e implementado, vocês também podem rastrear a responsabilidade. Sim? Podem estabelecer prazos para concluir etapas específicas ou requisitos de primeiro contato para leads atribuídos recentemente. Sim? E também definir um conjunto de tarefas a serem concluídas para cada fase. Então, aí, tudo isso realmente leva a vender mais efetivamente. As empresas que configuram completamente seus processos de vendas na Salesforce, elas veem um aumento de 37% nos rendimentos, sim? E aumentos em outras áreas, como, por exemplo, conversão de leads, produtividade de vendas e precisão das previsões. Mas aí, pessoal, para isso funcionar, sua equipe de vendas deve estar realmente usando o Salesforce, de verdade. E aí, quero compartilhar algo com vocês. As nossas equipes da Salesforce, as nossas equipes de vendas internas, elas têm uma filosofia. Se não estiver no Salesforce, então não existe. Sim? E realmente, pessoal, a gente segue essa filosofia, porque isso nos ajuda na obtenção de compensação por negócios fechados, como as nossas solicitações de suporte a negócios e até nas conversas sobre oportunidades e leads. Então, vamos usar essa abordagem que temos aqui no slide, sim, de 4 etapas para ajudar a guiá-los pelo processo de construção de uma estratégia para tomar decisões baseadas em dados, sim? Então, vocês precisam garantir que todos na sua organização entendam o valor de um processo de vendas, sim? E o rastreamento desse processo no Salesforce. E aí, após esse alinhamento, vocês vão conseguir utilizar o Salesforce para tomar as melhores decisões, realmente. Então, quais são essas 4 etapas? Sim? A primeira é identificar a sua estratégia de vendas. Se vocês não têm uma estratégia, não vai dar certo, na verdade. Então, os líderes de vendas devem identificar seus objetivos, sim? O que vai ajudar a determinar como serão os seus processos de vendas na hora da configuração. É muito importante documentar as fases dos processos de marketing, vendas e operações, sim, essas 3 áreas, para se assegurar que cada área está alinhada e incluída dentro da estratégia, sim. A segunda, gente, é construir um contexto ao redor da área de marketing da sua organização. Por quê? Porque vamos querer ter um melhor entendimento de como estamos gerando leads, trazendo eles para o Salesforce e nos assegurar que estamos dando seguimento para cada um deles, sim? Como, por exemplo, quais leads são qualificados? O que é feito com esses leads? Sim? Hoje, um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre as boas práticas e como fazer isso dentro do Salesforce. Terceira fase, decidir que ações serão tomadas com os leads qualificados que vão se tornar em oportunidades. Sim? E aí, algumas perguntinhas. Qual é a relação entre as fases das oportunidades e as previsões? Temos que configurar mais de um tipo de processo de vendas? E aí, por exemplo, um processo de vendas B2B e um processo de vendas B2C, tá? Esses são alguns exemplos. Ou, por exemplo, alguns de nossos clientes têm duas verticais dentro da sua empresa, como, por exemplo, trabalhar com clientes do governo ou clientes do setor comercial. E aí, para isso, vai precisar 2 processos de vendas, outro exemplo. E, finalmente, como fazer que os nossos empregados sintam-se donos dos seus leads e oportunidades no Salesforce? Vamos conversar sobre as melhores práticas, sim, e coisas que vocês podem fazer dentro do Salesforce para se assegurar que estão premiando eles pelo segmento das informações. Mas, além disso, como continuar melhorando os processos de vendas e atualizá-los conforme as condições do mercado mudam, né? Porque aí, lembre-se, pessoal, que isto é um ciclo contínuo, sim, onde vocês precisam realmente analisar seus resultados o tempo todo.
Então, já falamos um pouquinho sobre estratégia, vamos nos aprofundando em nossos temas do dia de hoje, sim? E, no primeiro lugar, vamos discutir brevemente um processo de vendas genérico, tá? E depois vamos nos aprofundar nas áreas que podemos ter dentro do Salesforce. Então, tipicamente, há três partes dentro de um processo de vendas, sim? E aí, dependendo do tamanho da sua organização, talvez vocês tenham só uma pessoa que faz as três partes, três pessoas que fazem as diferentes tarefas, ou diretamente equipes inteiras que fazem cada uma dessas funções, sim? Dependendo da sua organização. Então, quais são essas áreas? A primeira parte, essas partes, desculpa, pessoal. A primeira parte é a área de marketing, sim? E a área de marketing é realmente importante. Por quê? Porque o objetivo deles é gerar mais leads para o negócio. Eles geram demanda com as campanhas de marketing e capturam os leads através do website, eventos, chamadas em frio, listas e demais, sim? A segunda parte do processo de vendas é o que chamamos vendas internas. E aí, o objetivo deles é dar seguimento aos leads criados por marketing, otimizar os mais importantes, sim, e arquivar aqueles que não serão qualificados. E aí, eles são essa área, essas pessoas que deveriam estar qualificando e arquivando os leads de acordo com os processos de leads que vocês definirão na sua organização. E aí, só uma clarificação, pessoal, dentro do Salesforce, vocês conseguem configurar não somente processos de vendas, mas também processos de leads, sim, para trabalhar com cada um desses objetos de acordo com as suas necessidades de negócio. E aí, a terceira e a última parte de um processo de venda é o que chamamos de vendas externas. E aqui, pessoal, aqui é onde vamos definir as oportunidades reais, tá? Trabalharemos com as previsões e daremos seguimento àquelas negociações que realmente gerarão receita na nossa organização. Sim? E aí, só para vocês não esquecer, ao longo desses processos, os dados estão disponíveis, tá? Em todas as equipes, para criar uma boa experiência do cliente que seja coerente do início até o final. Os dados, pessoal, são muito importantes. Por quê? Porque eles vão nos permitir fazer análise, sim? Continuar melhorando o tempo todo, criar relatórios, painéis, controlar a gestão das oportunidades, do nosso processo de vendas, de tudo, na verdade. Então, vamos falar agora, sim, já falamos um pouquinho sobre o processo geral, genérico, e agora vamos nos aprofundar em cada uma dessas três áreas que falei no slide anterior. Então, planejar e executar campanhas de marketing geradoras de demanda é algo muito, muito importante, sim? A área de marketing pode ajudar vocês a conseguir leads através de uma variedade bem legal de canais, como, por exemplo, são algumas ideias, e-mail, anúncios online, anúncios em redes sociais, visitantes no seu website, chamadas em frio, que já falamos, listas, eventos, etc. E por aí vai, tá? Então, também é muito importante nos assegurar que, sem importar onde obtivemos o lead, podemos lhe dar seguimento dentro da nossa plataforma. Sim, um segmento muito importante para garantir uma experiência de cliente que seja coerente do início ao final. Sim? Então, para isso, para a gestão dos leads especificamente, o Salesforce tem algumas ferramentas que podem ajudar vocês, como os e-mails de resposta automática, o formulário Web2Lead, que vocês conseguem colocar no seu site para capturar leads do jeito automático, sim, vocês conseguem fazer isso automaticamente. E aí, as importações de listas, como um assistente de importação de dados, sim, que permite você adicionar seus novos leads em apenas 3 simples passos. E aí, pessoal, para quem tiver interesse em continuar seu aprendizado sobre gestão de leads, convido vocês ao nosso acelerador webinar em português, sim, onde falamos sobre todas essas ferramentas para que vocês continuem seu aprendizado. Então, continuando
leads, sim, para nos ajudar com a distribuição automática dos leads. E aí, como as regras, podemos utilizar critérios relacionados aos campos do lead para configurar a distribuição. Então, por exemplo, podemos dirigir os leads para vendedores específicos ou para filas, tá? Com mais de um vendedor. E aí, com essa funcionalidade, nós conseguimos atribuir os leads do, vamos dizer, São Paulo, para a Letícia, que é uma vendedora, e os leads para os leads do Rio de Janeiro para o João, por exemplo, e os outros leads que não são daquelas duas cidades para uma fila com vários vendedores. Sim, só alguns exemplos. Então, as regras de atribuição de leads podem filtrar coisas como cidade, estado, CP, interesse no produto, setor e mais, tá? O que vocês precisam para fazer uma melhor gestão dos leads. E aí, pessoal, também é possível construir processos aleatórios. Se vocês não quiserem trabalhar com critérios, tá? É possível construir processos aleatórios baseados em fórmulas para atribuir os leads aos vendedores ou às filas, tá? Sempre essas duas opções. Aqui no slide temos artigos de ajuda para vocês criar regras de atribuição. Sim, aqui, esses links que estão aqui abaixo. Ou fazer download de uma app do App Exchange. Sim, aqui temos para fazer escalonamento aleatório, que é chamado de formato round robin em inglês. E aqui temos os links para o App Exchange, o nosso artigo sobre regras de atribuição, e aqui como criar regras de atribuição e como criar filas. Sim, vocês vão receber os slides nos próximos dias, assim que não se preocupem por tomar nota desses links, sim? Todo o material vai estar disponível para vocês. Então, continuando com os leads, já falamos um pouquinho sobre criação, falamos sobre atribuição, e agora vamos falar sobre conversão, tá? E aí, duas coisas muito importantes em relação com os leads, sim? Com a conversão. E aí, ter um processo de acompanhamento e seguimento dos leads, mesmo que eles foram desqualificados, sim? Assim vocês não perder nenhum lead no caminho. E estabelecer um processo de qualificação, assim todos os vendedores usam uma metodologia consistente e igual para cada um desses leads, tá? E aí, algumas perguntinhas e algumas respostas. Como visualizar meus leads abertos, por exemplo? Aí vocês têm algumas funcionalidades dentro da Salesforce. Quero me focar nas vistas de lista, sim? As vistas de lista oferecem filtros para criar diferentes visualizações, como, por exemplo, leads de hoje, leads abertos, leads por tipo, meus leads por vendedor, tá? A ferramenta padrão que vocês têm para aprimorar a gestão dos seus leads abertos. Gestionar aqueles possíveis duplicados, sim? Aí, na sessão anterior, a Célia falou sobre os duplicados e sim, eles vão acontecer, tá? Mas a Salesforce tem algumas ferramentas que vocês conseguem utilizar para melhorar esse tema. Então, as regras de correspondência e duplicados, sim? Essas são duas funcionalidades padrão que, novamente, convido vocês ao nosso webinar sobre gestão dos leads, onde falamos sobre todas essas ferramentas, todas as regras e todas as metodologias para a criação dos leads. Fazer a fusão dos duplicados também, isso é possível, sim? Tudo isso é possível com configurações no Salesforce. E aí vocês também têm uma opção de fazer download, sim, de algum aplicativo do App Exchange, que vai ajudar vocês a fazer uma gestão massiva dos duplicados e fazer limpeza nos seus dados, tá? Então, muitas opções para fazer isso. Mas outra perguntinha, como dar seguimento aos leads, né? E bom estabelecer uma série de tarefas para isso, baseadas no tipo ou na origem do lead. Por exemplo, ideias. Dia 1, enviar um e-mail em massa personalizado. Dia 2, ligar ou enviar uma mensagem de voz para o lead. Dia 4, por exemplo, enviar um e-mail individual desde a caixa do vendedor. E assim.
tá? Então, aí também é muito importante que no momento do segmento e a validação do interesse, importante fazer perguntas corretas, pessoal, como, por exemplo, qual é a situação atual do lead, qual é o produto do seu interesse, qual é o período de tempo em que ele está pensando, se ele é um tomador de decisão ou não, e vai por aí, sim? Então, fazer esse tipo de perguntas é muito importante para descobrir qual é realmente o interesse dessa pessoa. E aí, meu lead foi qualificado. E agora o quê? O que eu vou fazer? Então, um lead qualificado vai ser convertido numa conta, contato e oportunidade com as quais vamos continuar negociando e estabelecendo as condições da venda. Sim? Então, agora sim já falamos sobre todo o ciclo de vida dos leads, tá? Desde a criação, o gerenciamento, a atribuição, a gestão dos duplicados e o que acontece após a conversão. Então, uma vez que um lead é qualificado e convertido, ele vai se tornar numa conta, contato, e aí, se vocês quiserem, se acham que é o momento correto, uma oportunidade também, sim? Sempre que um lead for convertido, ele vai se transformar numa conta e contato. A criação de uma oportunidade é optativa, sim, não é obrigatória, mas é recomendada. Então, aqui é onde o nosso pipeline de oportunidades vai se começar a nutrir, sim? E através do segmento e análise das oportunidades, vamos conseguir melhorar muito realmente os nossos resultados. E aqui, pessoal, muito importante, sim, a dica de campeão que eu quero deixar com vocês. O Salesforce, pessoal, tem que ser a sua única fonte de informação, tá? Onde estiverem armazenados todos os detalhes e todas as interações das negociações. Mas por quê? Porque isso vai nos ajudar na hora de tomar decisões estratégicas, sim? Sobre quais são os nossos gargalos e onde precisamos melhorar o nosso processo de vendas, tá? Então, aqui algumas recomendações para vocês. Criar e monitorar relatórios e painéis das oportunidades, desculpem, para acompanhar suas principais ofertas, para que vocês possam priorizar seu tempo, onde for mais importante, personalizar a plataforma, sim? Aí a Célia e a Silvia falaram sobre isso, muito bom. Então, a plataforma é sua, gente, é de vocês, tá? Personalizar a plataforma para ela se ajustar às suas metodologias e processos internos de vendas, facilitando e monitorando seu pipeline de vendas, tá? Mas aí vocês não precisam o grupo sanguíneo, né? O apelido de solteira da Maia. Então aí só um pouco de cuidado com o excesso das personalizações, como a Célia falou, sim? Então, se tudo dar certo, pessoal, chegará esse momento onde vocês terão muitas oportunidades ganhas, sucesso, sim? Mas então, agora que, Daniela, que eu faço com tudo isso? Então, provavelmente, vocês queiram vender mais outros produtos adicionais que acham que podem ser do interesse do seu cliente. E aí, gente, vocês estão garantir que estão apoiando seus clientes, sim? Para que eles continuem fazendo negócios com vocês. Então, sempre lembre-se de que o Salesforce oferece a toda a empresa uma visão de 360 graus, sim, de seus clientes e facilita a colaboração em toda a organização, ajudando a construir relacionamentos fortes e duradouros com os clientes. Agora, até aqui tudo bonitinho, é bem fofinho, eu ganhei a minha oportunidade, tudo bom, tudo legal. Mas às vezes, não vamos ganhar todas as oportunidades. E isso está bem também, sim? Então, você não ganhou a oportunidade, não acontece nada. Se esse for o caso, sim? Se você não ganhou, o que convém fazer é manter um arquivo de suas oportunidades fechadas, tá? Para poder usar o marketing, para poder trabalhar com a área de marketing e enviar aí e-mails e também utilizar essas oportunidades fechadas para listas de chamadas para remarketing, sim? Esse conceito aí, essa palavrinha mágica, fazer remarketing para essas oportunidades e esperançosamente, ou aí fingers crossed, como falaríamos em inglês, conquistar seus negócios no futuro. Sim? Então, aqui no slide, temos os dois processos de vendas
típicos, sim? Que é o processo B2B e o processo B2C. E aí, vocês atribuirão uma probabilidade para cada estágio da oportunidade, sim? E se estiver utilizando previsões no Salesforce, atribuirão cada estágio das oportunidades a uma categoria de previsão, tá? Então, aqui no slide temos diferentes cores, sim? E cada um dos cores indica uma categoria de previsão do pipeline. Então, no processo padrão B2B, dissemos que os 3 primeiros estágios de nossas oportunidades são atribuídos à categoria de previsão de pipeline, sim? Portanto, se quisermos, podemos executar relatórios de previsão, onde podemos agrupar por categoria de previsão e entender o total valor de todas as transações no pipeline versus, por exemplo, o melhor caso versus o que foi prometido, sim? Os estágios das oportunidades, sim? Que são, para quem não conhece, estágio quer dizer fase, sim? E são como rastreamos nossos marcos nas oportunidades. Eles ajudam você a gerenciar o processo da oportunidade, sim? E aí, seu gerente de vendas, por exemplo, também pode rastrear qualquer negociação individual para saber quando intervir, para ajudar e orientar o representante de vendas, sim? E aí, pessoal, para aproveitar esses benefícios, sua organização de vendas precisa de um processo de vendas organizado, tá? Eu não me canso de repetir isso, porque processo de vendas organizado são as palavras-chave. Esse processo de vendas tem que usar o objeto oportunidades no Salesforce, sim? E aí, pessoal, também lembre-se de que o processo de vendas deve ser entendido por todos na organização, porque vai gerar melhores resultados quando for definido em conjunto pela gerência e as equipes de vendas que trabalharão nas negociações, tá? Então, para resumir, os pontos importantes da gestão das oportunidades. Sim? Definir seus estágios. Ponto número 1, que são os estágios, as fases do funil de vendas, tá? Como estamos vendo aqui na tela. Então, esses estágios serão prospecção, qualificação, negociação, proposta, etc. Sim? Ponto número 2, que aí pessoal, é uma dica também incrível e é muito importante estabelecer convenções de nomenclatura, tá? Para seus estágios. As convenções de nomenclatura são algo realmente importante que ajuda todo mundo a estabelecer coerência dentro da organização, porque aí todo mundo já sabe, sim, que a fase 1 é a prospecção, a fase 2 é a qualificação, a fase 3 é a descoberta e assim, tá? Ponto número 3, determinar os campos obrigatórios. Sim, a Célia também falou sobre a importância disso. Então, esses campos obrigatórios serão aqueles que ajudarão você a gerar os seus relatórios e rastrear as informações principais das oportunidades. Alguns exemplos de campos obrigatórios para as oportunidades. O valor, tá? Lógico. A data de fechamento para poder dar um seguimento e análise dessas oportunidades. O nome da conta, sim, o dono da oportunidade. Às vezes, os nossos clientes me falam que por conta da importação ou por conta da integração com algum ERP, o dono das oportunidades é o administrador. Tá, eu entendo isso, mas isso, gente, realmente não é uma boa prática. Por quê? Porque não permite gerenciar as oportunidades, não permite descobrir quem é o melhor vendedor, quem tem mais oportunidades no seu pipeline, na sua carteira, tá? Então, muito importante também esse campo dono da oportunidade. Ponto número 4, sim, fazer suas reuniões de previsão utilizando o relatório do pipeline, sim, muito importante para quem não está utilizando, as previsões são uma funcionalidade padrão dos seus clouds, sim, é muito legal conhecer, dar uma olhada aí ao material. Aqui na tela temos um artigo de ajuda e treinamento sobre como trabalhar com categorias de previsões. Sim? Vocês vão receber a apresentação, como já falamos, e aí minha recomendação, dar uma olhada para essas previsões. Ponto número 5, criar Big Deal Alerts.
tá? Ou seja, alertas que ajudem os seus representantes de vendas e gerentes a identificar quais são suas oportunidades mais importantes, sim? Aí um campinho personalizado que vocês conseguem criar, bem fácil. Podem fazer também algum tipo de automações com esse campo, tá? O limite é a cabeça de vocês. E o ponto número 6, utilizar as ferramentas de colaboração da Salesforce, sim? Às vezes os nossos clientes não utilizam e realmente elas têm muito potencial, como, por exemplo, as atividades, sim? As atividades são as tarefas, os eventos, as chamadas, que vocês conseguem utilizar para registrar todos os esforços dos vendedores numa negociação. Uma outra ferramenta de colaboração são os templates, sim? Os templates de e-mail para alinhar mensagens e economizar o tempo dos vendedores. E também o Chatter, sim, que é a nossa ferramenta de colaboração número 1, para dar seguimento àquelas oportunidades grandes que precisam de colaboração. Sim, aqui dentro da Salesforce, o pessoal usa o tempo todo o Chatter. É realmente uma ferramenta muito poderosa, onde vocês conseguem colaborar com seus colegas, compartilhar informações e trabalhar todos juntos para ganhar uma oportunidade. Sim? Então, aí, continuando com as funcionalidades do Lightning, que podem ajudar vocês na gestão das oportunidades no início até o fim, o que temos o caminho. E o que é o caminho? Realmente, eu gosto muito do caminho. Eu acho que é uma funcionalidade bem legal, bem bacana, que todo mundo deveria estar utilizando. Então, tarefa para vocês, se vocês não conhecem, mas ainda não estão utilizando, dê uma pesquisa aí, dê uma busca sobre o caminho, tá? Ele é uma representação visual do ciclo de vida das oportunidades no Salesforce e ele pode representar os estágios de uma oportunidade ou de um lead. Sim? É interativo e pode ser usado para alterar facilmente o estágio de uma oportunidade, o status de um lead, ou mesmo o ciclo de vida de uma conta. E aí, sim, vocês podem criar um caminho para qualquer objeto padrão ou personalizado, tá? Vocês podem navegar de estágio para estágio ou status para status, tá? Se estamos falando sobre lead, e visualizar os principais campos relevantes para cada um. Para passar para o próximo estágio ou status de um caminho, somente clicar no valor atual do caminho e, após, clicar no botão marcar estágio como concluído aí na direita, esse botão azul que vocês estão vendo aqui. Na verdade, o caminho é muito simples, pessoal, e é muito intuitivo para os membros da sua equipe de vendas usarem. Além do campo-chave de cada estágio, que vocês conseguem configurar se vocês são administradores, vocês também terão um local para fornecer orientações para o sucesso, sim? Que consistem em ações recomendadas, dicas, truques, imagens, links, muita coisa você consegue colocar lá que ajuda seus representantes de vendas à conclusão de cada etapa. Sim? Em linha com as funcionalidades simples e intuitivas para os membros da sua equipe, aproveito para recomendar o aplicativo mobile da Salesforce. Sim? O Salesforce Mobile, muitas pessoas não conhecem, mas ele foi desenhado para ser usado por todo mundo. Sim? É muito simples. É também altamente recomendável revisar e entender os casos de uso para planejar e projetar uma experiência do usuário otimizada. Aqui no slide temos um link da Trailhead, sim, aqui embaixo, que fornece algumas direções para vocês começar a desenvolver sua estratégia para fazer um rollout do Salesforce Mobile, sim, para suas equipes. E aí, uma informação bem legal. Ao ativar o Salesforce Mobile, vocês estão aproveitando as personalizações existentes do seu aplicativo de desktop Salesforce, sim? Muito importante. Não há necessidade nenhuma, tá, de configurar telas novas ou separadas apenas para dispositivos móveis. Aí o criador do aplicativo Lightning, que é uma ferramenta muito poderosa, ajuda vocês a configurar as páginas, as telas, tanto para a versão desktop como para a versão mobile. E aí, alguns exemplos de ações que todas as pessoas podem fazer desde o aplicativo, sim? Marcar um post do Shutter, por exemplo, fechar uma oportunidade ou fazer alterações numa conta ou contato e registrar as suas tarefas e compromissos.
Então, pessoal, já quase estamos chegando ao final da nossa sessão sobre boas práticas na gestão dos leads e oportunidades, mas realmente não quero deixar de falar um pouquinho sobre relatórios, sim? Que a ferramenta é a ferramenta que vocês têm para rever seus processos e compreender se tudo está indo certo ou se precisar de alguma mudança. Então, aqui também aproveito a oportunidade para convidar todo mundo ao nosso acelerador webinar sobre relatórios e painéis, onde falamos sobre todos os relatórios padrão dentro da Salesforce, apresentamos o Report Builder e fazemos uma demonstração de como construir um relatório e um painel. Bem legal. Então, 3 maneiras de criar um processo de relatório eficaz. Sim? Primeiro, pessoal, já falei disso, mas realmente, gente, não me canso de repetir. Evitar ter uma única fonte de informação em toda a sua organização. Sim? E é aqui que é importante concordar num conjunto padrão de métricas e painéis que todo mundo usará. Sim? Alinhamento, gente, é muito importante. Alinhe a sua organização. Verifique que todas as pessoas em sua empresa sabem pelo que são responsáveis e como serão responsabilizadas. Sim? Isso também me inclui garantir que o Sales Cloud está refletindo os dados que sua equipe coleta e relata, tá? O segundo ponto é sempre responder à pergunta: o que tem para mim? O que vai fazer essa plataforma por mim? Porque essas duas perguntas, pessoal, são as mais comuns que a maioria dos usuários fazem quando apresentamos a ferramenta para eles. Então, importante sempre, sim, é muito importante mostrar os benefícios, as vantagens para suas equipes e como é que o Salesforce vai ajudar eles a alcançar seus objetivos. E aí, finalmente, você precisa de uma cadência, assim, que garanta que esses relatórios continuem sendo úteis e evoluindo junto com seus negócios. E a dica mais importante em relação aos relatórios é compartilhar eles com as equipes e pedir feedback, sim? O Salesforce é uma ferramenta que só vai melhorar com o uso contínuo. E a ferramenta, gente, como eu já falei, é de vocês, tá? E ela tem que acompanhar seus processos para ajudar a alcançar seus objetivos. Então, esse é o final da nossa sessão sobre como aprimorar a gestão dos leads e das oportunidades. Principais lições que eu quero deixar para vocês hoje, sim? Lidere pelo exemplo. Ninguém vai aceitar utilizar uma plataforma que não está sendo utilizada pela gerência, sim? E que não tem bons resultados. Então, aí, vocês têm que começar a utilizar a plataforma, se não está utilizando ainda, e aí, a Salesforce tem muito material para compartilhar com vocês a respeito de adoção, implantação, tá? Porque às vezes a gente sabe que adotar uma nova plataforma pode ser difícil, tá? Mas sempre aí fazer rollout com um grupo piloto, com um número pequeno de pessoas, sempre liderar pelo exemplo. Esse é o melhor modelo de liderança. Impulsionar o comportamento, sim, temos muitas maneiras de fazer isso. Já falamos sobre os processos de vendas, processos de leads, relatórios, muitas ferramentas que vai ajudar vocês a impulsar o comportamento das pessoas e a melhorar a adopção. E por último, essas duas palavrinhas, bem importantes, colabore e mobilize. Colaborar é ponto principal, eu diria, dentro do Salesforce. Temos muitas ferramentas de colaboração, mas se vocês e seus usuários não utilizarem elas, então não vai dar certo, tá? O Salesforce é uma ferramenta viva, que tem que ser atualizada e que é colaborativa. Essa é a essência da plataforma. Então, eu quero deixar essas palavrinhas aí com vocês. Se não está no Salesforce, não existe. Sim, essa é a ideia que quero que vocês levem na sua cabeça. E então, aí, no último minutinho, quero compartilhar com vocês Vicky, agora eu tô nesse outro aqui, eu tô querendo... Foi. Alguns... Eu tô lá e a mulher tá falando.
Desculpa, pessoal. Então, quero compartilhar com vocês alguns recursos, sim, que vocês têm para continuar seu aprendizado e acelerar seu caminho para o sucesso. Novamente, vocês vão receber a apresentação, então, tranquilos, não tem que tomar nota, não tem que anotar nada. Temos aí alguns módulos do Trailhead, sim, em relação a leads e oportunidades para o Learning Experience. E também para quem ainda está no Salesforce Classic, também aí temos algumas informações, mas recomendo muito começar a pensar numa migração para o Lightning, sim, para quem ainda está em Classic. E aí temos também alguns outros tipos de recursos para seus sucessos, que são chamados de Mostre-me Como, que são os nossos aceleradores. Os nossos aceleradores são sessões de trabalho rápidas e personalizadas que resolvem desafios específicos do Salesforce. Sim? Os aceleradores individuais são apenas para os nossos clientes Premier, mas realmente são uma ferramenta, são consultorias, sim, são sessões onde a Salesforce trabalha com vocês para ajudar com seus desafios específicos. Então, muito legal aí esse plano Premier, para quem ainda não tem. E, por último, os nossos recursos de Faça Comigo, sim, que são assistência ao administrador, que é uma opção que vocês têm dentro do seu plano Premier Plus, sim, que é acessar um administrador do Salesforce, que vai configurar e manter a sua solução. Temos também arquitetos de implementação, sim, que são os nossos expertos por cloud, que serão designados nas suas empresas e será o lead da sua implantação dentro da Salesforce. Então, aí no slide, vocês conseguem acessar a todos os nossos recursos. Sim, e aqui muitos outros recursos para vocês continuar aprendendo. Sim, Trailhead aí para todo mundo. Aceleradores, temos aceleradores específicos, alguns em formato webinar e outros em formato 1 a 1. Esses que eu falei sobre a gestão dos leads e a gestão das oportunidades, são aceleradores webinar, são gratuitos, tá? Para todo mundo. Convido vocês a acessar o nosso calendário de eventos Success. E aqui temos também alguns outros recursos, sim, vídeos, melhores práticas, mapeamento do processo de vendas, muita coisa aqui para vocês continuar melhorando a sua gestão. Então, novamente, a nossa recomendação, conecte-se com seus pares e os especialistas da Salesforce. Temos muitas comunidades, tá? Dentro da nossa comunidade Trailblazer, temos uma específica para a nossa Ohana do Brasil, temos comunidades por cloud, temos comunidades pelo setor, temos comunidades específicas dos primeiros passos. Então, aí, quando vocês receberem a apresentação, aqui, só clicando no botão participe de uma comunidade, vocês conseguem acessar todos os grupos. E aí, por último, confiram o nosso calendário de eventos de sucesso, tá? Aí, pessoal, vocês vão encontrar todos os nossos eventos em todas as nossas línguas. Estamos fazendo aceleradores da Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, tá? De muita coisa, em muitas línguas. E aí, nosso calendário de eventos, vocês conseguem filtrar pelo produto, tipo de evento e língua de seu interesse, sim? Então, isso é tudo da minha parte. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito agradecida com vocês. E passo o microfone para você, Cláudia. Não sei se temos alguma perguntinha. Sim, muito obrigado, Daniela. Na verdade, temos aqui algumas perguntinhas. Você teria alguns exemplos de Apex para leads duplicados? Bom, vamos voltar aí para o slide, onde temos esse link, onde é que ele está. Vamos ver aqui. Ele está abrindo o link. Ah, mas não, esse é para o round robin. Não, agora de cabeça, na verdade, não lembro, mas eu vou compartilhar alguns exemplos na comunidade, sim? Aí para todo mundo dar uma olhada. Obrigado. Tem mais uma aqui. É possível limitar o avanço de estágios por objetos ou registros entregues preenchidos?
É possível limitar o avanço de estágios por objetos, registros e entregues preenchidos. Não sei se estou compreendendo corretamente a pergunta. Eu acho que sim, que é possível, ou seja, sim, é possível personalizar os estágios e limitar. Tá, já compreendi. Tá, sim, é possível fazer isso. Aí vocês têm que trabalhar com configurações, com algumas coisas que a Célia e a Silvia já falaram, que são, por exemplo, campos obrigatórios e uma outra ferramenta como regras de validação, tá? Com isso, vocês conseguem limitar o avanço de estágios por objetos ou por registros. Essas são algumas possibilidades. Mas aí, para essa pessoa que está perguntando, quizá é bom assistir a nossa sessão de Ask an Expert da Sales Cloud e aí conseguimos aprofundar nessas ideias. Obrigado. Tenho acho que mais uma aqui. É possível converter um lead sem conta? Não. Não, no processo padrão não é possível. Sempre um lead vai se converter numa conta e num contato. Ou se vocês estão utilizando conta pessoal, também, isso mesmo, sim. E aí também me aproveito para responder uma outra perguntinha que temos sobre qual é a diferença de conta pessoal. Conta pessoal é apenas para aquelas empresas que trabalham no modelo B2C, sim? Onde a conta pessoal é um indivíduo, é uma pessoa. Então, nesse caso, conta pessoal e conta e contato será a mesma pessoa. Na conta do tipo empresa, vamos falar desse jeito, ela tem muitos contatos associados embaixo, tá? Porque é uma organização. Então, aí, respondendo essas duas perguntas, mas não, no padrão, ou seja, não quero mexer com desenvolvimento e esse tipo de coisas, mas no padrão não é possível converter um lead sem conta. Obrigado. Tem uma outra aqui que é: qual o app ideal para envio de e-mail marketing? Ele utiliza o MailChimp atualmente ou existe outra opção? Sim, o Salesforce, o Sales Cloud tem a funcionalidade de fazer envio de e-mails em massa. Vocês têm que trabalhar com as vistas de lista diretamente, conseguem aí, tem um botão que é enviar e-mail, quizás se vocês não têm, tem que trabalhar com seu administrador, mas é uma funcionalidade padrão do Salesforce, enviar e-mails em massa. Geralmente, o limite... Bom, depende da licença que você tem, tá? Mas, geralmente, o limite para fazer envios desde o Salesforce é de 5.000 envios cada dia. Novamente, depende da licença, mas, geralmente, esse é o número padrão. Então, não é um aplicativo por fora do Salesforce, é uma funcionalidade da Sales Cloud.